Vamos ao esporte, porque temos uma segunda-feira ainda com muita polêmica, depois da virada do Palmeiras ontem sobre o São Paulo, justamente jogando no Morumbi. O São Paulo, agora o tricolor, está pedindo mudanças no protocolo do árbitro de vídeo, depois das reclamações aí sobre a arbitragem no jogo de ontem. Quem explica melhor pra gente é o Lucas Belotti. E aí até com uma tréplica já, viu, Eduardo Frumento? Porque o Palmeiras acabou de emitir uma nota, cerca de 1 minuto nas redes sociais, criticando o que, nas palavras da direção do Palmeiras, é uma pressão descomunal que alguns clubes têm exercido nos bastidores do futebol brasileiro com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras. O clube ainda, na nota, diz que é demasiado cômodo acreditar uma decisão do árbitro e somente a ela uma virada épica conquistada com o gosto do suor e 3 gols anotados em um intervalo de 19 minutos. Nessa mesma nota, o Palmeiras reclama de 2 decisões da arbitragem ontem, que, segundo o clube, não condizem com a opinião da direção, que são as não expulsões do meia Bobadilha, que receberia o 3º cartão amarelo, e do zagueiro Alan Franco, que, como diz a nota, desferiu uma cotovelada no rosto do atacante Ramon Sosa. Uma resposta do Verdão, inclusive, às reclamações do próprio São Paulo, que a gente vai discorrer um pouco, mas também sobre declarações que vieram de outros locais, como, por exemplo, do diretor de futebol do Flamengo, José Boto, próprio técnico do Mengão, Felipe Luiz. Ontem, o José Boto disse estar preocupado, disse que é difícil acreditar em uma certa... num trabalho honesto da arbitragem dentro do futebol brasileiro. Inclusive, nessa nota, o Palmeiras cita que essa pressão e que o clube espera que essa pressão seja punida pelo STJD e que a instituição seja enérgica com aqueles que de forma irresponsável lançam suspeitas indevidas sobre pessoas e instituições. Essa é a visão do Palmeiras sobre tudo o que aconteceu em resposta às reclamações do São Paulo e às palavras ditas por dirigentes do Flamengo. Do lado tricolor, hoje o presidente Júlio Casares utilizou as redes sociais para postar um vídeo institucional em nome do clube, pelo cargo que exerce, e citou, como você disse há pouco, né, que defende alguma mudança em relação a essa partida no protocolo de divulgação do áudio da interação entre o árbitro de campo e o árbitro da cabine. Vamos ouvir o que disse o presidente Júlio Casares. Áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Nós precisamos do áudio para imaginar o que aconteceu. Se houve, que tipo de diálogo aconteceu entre a cabine do VAR e o árbitro de campo. São prejuízos não só ao São Paulo, é o futebol brasileiro. Quem quer saber desse áudio não é só o presidente do São Paulo, é sim a comunidade esportiva. Então ele pede essa quebra de protocolo da CBF, que é a de não divulgação dessas interações se não há a ida do árbitro ao monitor, o que não aconteceu ontem nessa reclamação do pênalti principal do Alan em cima do Gonzalo Tapia. Então, o que o presidente de São Paulo pede é que a CBF ainda assim divulgue qual foi essa interação entre os árbitros de campo e de vídeo no jogo de ontem, que segue gerando muita repercussão. Em campo, o Palmeiras venceu, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogador a menos, mas é verdade que os trabalhos nos bastidores seguem muito fortes pelo lado do São Paulo em busca dessa revisão do VAR. E o Palmeiras, numa nota, até se defendendo de algumas acusações que foram feitas não diretamente ao clube, mas entre uma relação arbitragem e benefícios dados ao clube comandado pelo técnico Abel Ferreira. E nos bastidores entre nós a gente pergunta, né? Eu tinha perguntado aqui pro Belotti se foi pênalti ou não foi pênalti, mas eu entendi que a minha pergunta estava errada. Eu tenho que perguntar, foi pouco pênalti ou foi muito pênalti? Eu vou ficar com muito pênalti, viu, Adriana? Acho que foi um dos erros mais abissais do árbitro de vídeo e do árbitro de campo em toda a temporada 2025. Assim, é um erro difícil de explicar. Acho que mesmo quem não assiste futebol, nunca viu um jogo, vai observar a imagem e achar que foi pênalti. Ao mesmo tempo que eu acho que as outras reclamações são todas infundadas, do lado do São Paulo e do lado do Palmeiras. Esse foi o lance capital do jogo, mas de resto, para mim, a arbitragem acertou, ou se errou foi por questão interpretativa. Então acho que a reclamação é válida em relação ao pênalti, mas de resto aí já virem colocar tudo no mesmo bolo e ninguém parece querer a arbitragem melhor, e sim que as decisões sejam favoráveis ao seu respectivo clube. É que tem erro e tem o erro, né? Aquele erro, né? É isso. Obrigada, Valeu, querido. gente.